A disfunção erétil nessa dos homens, a partir de que idade que começa a ser a mais prevalente das disfunções sexuais masculinas? Ó, tem umas estatísticas até meio antigas, mas todas elas são um pouco mais ou menos convergentes. Se você for considerar disfunção erétil leve junto do balaio, o que muitas vezes não é o cara que está muito incomodado, tá? Porque você preencher lá a escala, Uhum. né? Disfunção leve é o cara que você fala assim, sua confiança é de 1 a 5 seria com nota 4. Não é 0 a 5, é tipo, total ou muito boa. Você confia que você vai ter uma ereção boa, sei lá, sempre ou na maioria das vezes. Então, então se ele estiver sempre nesse, que ainda ele pode estar feliz assim, mas ainda já é uma disfunção leve se ereção boa na maioria das vezes, mas não sempre, a confiança é muito boa, mas no total, enfim. Mas Mas, talvez não tá trazendo prejuízo, nem exato. sofrimento, nem para ele, nem para parceria, e tá Exato. tudo certo. Só para contextualizar o que é uma disfunção leve para explicar o significado desses números, porque, de novo, o Sim. número é uma coisa. A gente não pode abraçar a estatística e falar, tem 50%, mas de qual tipo de disfunção? Né? O que é esse número? Então, incluindo disfunção leve, é mais ou menos assim: a partir dos 50 anos de idade, 50%, depois dos 60, 60%, ou seja, mais ou menos na mesma porcentagem da década, da É década de idade. bem prevalente, Bem né? Bem prevalente. prevalente. Então, a partir dos 50, 50%, 60 anos, 60%, 70 anos, 70%. Que Só tem a que ver com envelhecimento tem a ver com também, e com envelhecimento, mecanismo vascular, né? exato, Natural comorbidades, da. exato. E as comorbidades vão acabar somando ou. Sim, né? Mas aí isso é importante frisar que é incluindo disfunção leve, porque senão, assim, as pessoas falam, pô, mas isso quer dizer que depois de 50 anos, de cada 2 caras, um não está conseguindo transar? Não é isso, né? Porque o cara está com disfunção leve, só que às vezes a cada 3 vezes, a cada 4 vezes, uma não é tão boa, né? O João não está dizendo que a partir dos 50 só tem brocha. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que disfunção leve vai aumentando com o passar da idade, né? A gente vai vendo casos mais prevalentes. Exato. É basicamente isso, né? Exato. E claro que daí 50% desses aí vai ter, 2, 3, 4 de disfunção severa, né? Severa é uma tradução ruim, né? Mas enfim, de Grave, disfunção né? acentuada, né? Enfim, então, mas tem de tudo, mas 50. Os jovens estão começando a ter. Isso é uma coisa que não tinha, né? Ou tinha muito E menos, você na acha que é por verdade. conta. Acredita-se que é por conta do estilo de vida também? Modelo de estilo de vida, comorbidades, obesidade? Ou Não, você acha que aí nem. a explicação já é mais psicogênica. Ah, Basicamente, assim, grosseiramente, o jovem é psicogênico até que se prove o contrário. Porque é muito justo, difícil um justo. cara de 30 anos ter uma circulação ruim. Porque, assim, você tem que imaginar. O perfil de paciente que tem uma disfunção orgânica por circulação é o mesmo perfil do cara que vai ter um outro fenômeno vascular no corpo, ou seja, um AVC, um infarto. Se pensar num cara de 30, 25, 30, 35 anos que infarta, puta, é exceção da exceção, ou tem um AVC isquêmico, você imagina. Sim. É muito raro, né? Então, da mesma forma, é totalmente de exceção um cara jovem assim estar com uma disfunção que é de origem vascular, né? Porque, até para quem não sabe, né, a ereção acontece de forma vascular. O pênis enche de sangue, não tem osso, né? Na espécie humana não tem osso no Não. pênis. Então, se ele tem, para ele jovem, né, é isso que você está falando, ele tem um problema vascular que ele está tendo, né, placa e infarto, qualquer coisa do tipo, e inclusive impotência é muito difícil, né? Então, talvez Sim. e os números também mostram, né? Porque a taxa de ansiedade, depressão, até ideação suicida, só cresce na população mais jovem. Então, a, a disfunção erétil acaba sendo quase que um sintoma dessas outras comorbidades, né? Sim, sim, sem dúvida. Porque, né, só então para contar a história da ereção, né? No repouso a artéria está fechada, certo? Então circula pouco sangue. Depois, quando tem um estímulo, vem um nervo, né? Dá uma ordem para essa artéria abrir e começa a encher de sangue. Esse sangue enchendo mais, ele começa a extravasar e tampa as veias, e é isso, né? Provoca a ereção total. Mas, resumindo, precisa ter uma artéria dilatando para encher de sangue. O cara que tem um problema vascular, né? Tem uma circulação ruim, Uhum. ou o sangue não entra tão bem,
Agora, no jovem, qual que é a história? A adrenalina, que é o nosso hormônio de estresse, ela tem uma função na circulação periférica do corpo, que inclui o pênis, que é contrair as artérias. Então, se a pessoa está tendo um pico de adrenalina por nervosismo, ela vai fechar a artéria, então vai cortar a ereção. E, Então, e os caras sabem disso, né? Porque, tipo, pós-almoço, quando vem toda a mensagem do cérebro de relaxamento, né? Ele sabe que ele acaba tendo muitas vezes uma ereção espontânea ali, sem, né? Principalmente os mais jovens, por conta de um momento de relaxamento, né? A gente sabe que o homem tem ereções aleatórias quando tá mais relaxado, ou não? principalmente o sono, né? Acho que o No grande momento sono, em que né? isso acontece é no sono REM, que é uma fase do sono, em que acontece dilatação relaxamento dos músculos, dilatação das artérias, então o pênis acaba tendo uma ereção, aquela famosa ereção noturna, ereção matinal, que, enfim, é o mesmo fenômeno, só às vezes durante a noite, às vezes no comecinho da manhã. É puramente mecânico esse fenômeno, tá? Não Essas- precisou de não, estímulo não erótico precisa nenhum, sonhar né? com nada, né? Não tem, às vezes coincide com um sonho de conteúdo erótico, mas não é um fenômeno que sonhou com X ou com Y, né? Na verdade, numa das fases do sono, relaxou e enche de sangue. Agora, o contrário, que eu acho que as pessoas podem se identificar, é assim, se você tiver, às vezes, claro, ou muito frio, ou um estresse violento, tipo assim, você passou por uma situação de estresse extremo, sei lá, um acidente, um assalto, um negócio assim, ou você vai, para quem não gosta de, por exemplo, de falar em público, vai dar uma palestra, a pessoa tá desesperada, né? Dá uma sensação de que até o pênis encolhe. Na verdade, isso é até uma gíria, né? Uma gíria não, uma expressão. Tava tão nervoso que, né? Então, mas é justamente por isso, porque precisa de relaxamento para as coisas expandirem e tudo mais. Então, quando o cara tá nervoso, ele vai começar uma relação, só que ele tá com medo de falhar, porque já falhou outras vezes, aí tem todo um estigma e tal, não sei o quê. E vai criando um ciclo, Vai né? criando um ciclo vicioso, porque teve a última, e tem a penúltima, e a antepenúltima, né? Já vai, poxa, agora vai ser a mesma coisa. Então, nisso vem aquele pico de adrenalina que fecha a artéria, corta a ereção. Então, esse é o motivo, cara, os jovens que têm problema de ereção, 99% pode crer que a causa, o mecanismo é esse, né? Se eles disseram, tem uma doença neurológica, tem uma doença da circulação raríssima, teve uma cirurgia, ou Uhum. um trauma raquimedular, sei lá, né? Ou seja, teve um acidente que danificou os nervos da coluna, ou uma cirurgia que danificou os nervos da pelve. Casos muito específicos, que aí a pessoa tem todo um histórico antecedente peculiar, que não é, obviamente, a maioria das pessoas, né? Mas é muito legal você falar isso, porque muitas vezes quando chega no consultório, né? Não sei como que é para você, e daí queria que você contasse um pouco dessa parte mais do encontro ali. Porque na população eu vejo que quando a gente fala de disfunção sexual, seja masculina, feminina, qualquer que seja, as pessoas pensam muito ainda em orgânico. Que o corpo não está respondendo como deveria, né? O corpo não está funcionando como deveria. E, pô, você citou aqui que desejo hipoativo, queda de libido, tem a ver com aspecto psicológico, saúde mental, comportamento. Você citou que ejaculação precoce, grande parte Uhum, das vezes, vai ter a ver com isso também. E na disfunção erétil, principalmente para os mais jovens, a disfunção erétil tem um componente, então, psicogênico também, da uhum, saúde mental, e para os mais jovens, mais ainda. E é muito doido isso, porque muitas vezes o paciente, quando busca um atendimento, muitas vezes ele também está buscando um remédio, né? E às vezes esse remédio ele imagina que é porque fisicamente tem alguma coisa ali que não está acontecendo. E muitas vezes o remédio vai ser de saúde mental, para ajudar ele, uhum. né, a contornar e aprender novas estratégias e mecanismos de enfrentamento, né? Você sente isso, que quando você traz que, olha, pelo que eu estou entendendo, não existe nada orgânico, talvez exista uma disfunção psicogênica, você sente que a pessoa fica mais aliviada ou você acha que ela fica mais decepcionada? Olha, tem de tudo. Tem desde o cara que não aceita essa Nega. hipótese, daí você fica muito sem ter o que fazer, porque, né, você faz, em último caso, você pode fazer um Doppler, né, um ultrassom Uhum. para ver a circulação, falar, ó, a circulação tá ótima, né?
Assim, então, tem desde esse cara até o cara que fala, é isso, tal. Então, eu acho que a resposta, né, a recepção é muito variável. Mas tem pessoas que meio que já suspeitam que era isso. Tem muito cara que já Ele vem chega, mais na consulta que para vem confirmar para com saber, você, para para confirmar, validar. para saber o que fazer, né? Mas muitos já têm suspeita, porque eles sabem que o corpo dele, em princípio, né, ele é saudável, é jovem, então, né, ele vê que quando ele fica mais nervoso é quando mais acontece. Então, tem muitos caras que meio que já suspeitam que o negócio é meio por aí. E aí a gente discute estratégias, né, de o que fazer, qual remédio tomar, faz terapia, faz meditação, faz alguma O coisa que que vai diferente. fazer, né? Exato.